Esse eu tenho que ser muito carismática, porque esse penteado aqui, então... Você já parou para pensar em todas essas mudanças que a gente vem passando nos últimos tempos e como isso impacta o nosso modo de consumir? O que seria o verdadeiro modelo de consumo do século XXI? Meu nome é Juliana e eu apresento Sustenta Aí. Quando eu faço essa pergunta, do modelo de consumo do século XXI, o que eu quero dizer é que mesmo a gente já tendo passado 17 anos, a gente ainda está no modelo consumo do século passado. Opa, muita calma nessa hora. Como assim? A gente está no século XXI, mas o nosso modelo de consumo é do século XX? Então, Juju, é óbvio que cronologicamente a gente está no século XXI. Mas se a gente for parar para pensar na forma da publicidade de hoje, no modo que as empresas utilizam para convencer a gente a comprar, a gente está na era pré-histórica. Ah, sim. Faz sentido. Na verdade, a gente está passando por um processo de transição. E nisso, as novas economias elas são super importantes. Elas estão bem alinhadas com a sustentabilidade. Opa! De novas economias eu entendo. Economia compartilhada, economia circular, economia de baixo carbono, economia criativa. Poderosa, hein, Juju? Vamos pensar aqui, De forma bem simples, o que é economia compartilhada? Melhor, mais do que dar a definição, eu vou dar os exemplos, porque fica mais fácil da gente entender, Sabe aquela bicicleta laranjinha que tem um monte de cidade que a gente paga por mês para ter acesso a ela? Ali você paga pelo quê? Pela posse da bicicleta ou pelo uso? Imagina esse modelo aplicado ao carro. Olha a doideira que vai ser a pessoa deixar de ter a posse de um carro, mas mesmo assim poder usar ele quando quiser. Olha a mudança que a gente vai ter que fazer na nossa cabeça para ter um comportamento desse. Ainda mais o brasileiro que ama ter carro. Sabe o mais legal dessa história? É que a economia compartilhada está cada vez mais popular entre os brasileiros. E voltando a falar dessa questão de posse e uso, é o uso e não a posse a principal característica do modelo de consumo do século XXI. Além da economia compartilhada, a gente tem uma outra tendência para o século XXI, que é o consumo minimalista. Mais e mais pessoas elas estão de saco cheio desse modelo que fica estimulando a gente a fazer um consumo irresponsável. E aí, elas optam por esse modelo minimalista. Mas você sabe o que é consumo minimalista? Consumo minimalista não tem nada a ver com economia compartilhada, com renda, com voto de pobreza, com nada disso. Ele é fundamentalmente um estilo de vida. É basicamente a filosofia de reduzir o consumo excessivo das coisas. É se sentir mais clean, é pensar que menos é mais, menos lixo, menos tranqueira, mais qualidade de vida, mais espaço, mais acesso àquilo que é importante. Opa! Gostei disso. Acho que no primeiro e no segundo episódio eu falei aqui que consumo responsável é a diferença entre ter 10 pares de sapato e 50 pares de sapato. Se bem que para uma pessoa minimalista, 10 pares de sapato é muito. E vamos pensar aqui, uma das maiores aliadas do consumo compartilhado é a tecnologia. E ela, a tecnologia, também é super importante para quem adota um estilo minimalista. Ah, isso é fácil, Ju. Ela reduz o tamanho dos aparelhos, ela concentra um monte de funcionalidades em um único equipamento, usa conexão sem fio em casa, no escritório. E outra coisa que a gente tem que pensar é no processo de mudança que a gente passa quando a gente escolhe ser minimalista. Porque isso não acontece de um dia para o outro. Tem uma etapa no minimalismo, que é um dos primeiros, que é o desapego, e que isso a gente passa por uma jornada pessoal quando a gente está falando disso. Isso é bem difícil. A jornada é bonito, é poético, pessoal. É um caminho que você está seguindo. E tem um processo de transformação, de desprendimento das coisas, Isso é uma jornada que é nossa, é de cada um. Isso é difícil pra caramba. Imagina você abrir mão do excesso e deixar com você só aquilo que você precisa. Será que você consegue? Enfim, galera, esse tema é maravilhoso, mas como o vídeo está chegando no fim, eu vou deixar aqui na descrição dele algumas dicas sobre minimalismo. E você, tem alguma dica para dar? Conta pra gente! Se vocês gostaram, não esqueça de dar o joinha aqui e se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Se inscreve aqui no canal. E outra coisa que eu gostaria de ouvir de vocês é sugestão para as novas temporadas. Comenta aí, vai!